E é o prefeito Anderson Adalto, que nós estamos recebendo aqui no estúdio. Boa tarde, prefeito. Ele acompanhou a reportagem conosco e comenta depois do intervalo. Então não saia daí, nós voltamos já. O MGTV está de volta e o nosso convidado de hoje é o prefeito de Uberaba, Anderson Adalto, primeiramente que faz um balanço desses 8 anos de governo, né, prefeito? Boa tarde, obrigado pela presença. E então, que balanço que o senhor faz? Primeiro quero parabenizá-los. Eu acho que vocês foram corretos na avaliação dos 8 anos. Olha, o que eu quero dizer é que não tem jeito de agradar todo mundo, né? E eu acho que o sucesso da minha administração esteve exatamente dessa forma. Eu não procurei agradar todo mundo. Eu tinha que fazer um governo bom e ser reconhecido pela maioria, não pela totalidade. Então, eu sentia que Uberaba tinha pressa, Uberaba precisava de alguém que viesse e fizesse as coisas acontecerem. Né? Por exemplo, eu vi um deles falar: não, o Brasil cresceu, então Uberaba cresceu, mas o Brasil cresceu. E é verdade. O que eu tenho para dizer a respeito disso? Que o Brasil teve outros momentos de crescimento, mas que Uberaba não acompanhava. Né? E esse era o sentimento que as pessoas tinham em Uberaba até eu chegar, de perder coisas para outras cidades e tal. Então, eu creio que a nossa administração foi uma administração que ela foi ousada. Quem precisou ser deixado no meio do caminho, infelizmente, foi deixado, exatamente porque eu fiz uma administração pautada para a maioria, levando em conta que eu tinha que atender a maioria, que eu tinha que melhorar o serviço público. Então, a gente idealizou algumas coisas do ponto de vista macro de planejamento e com toda a impessoalidade a gente trabalhou, né? Então, eu creio que é isso. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Eu, sabendo dessa máxima, não poderia nunca querer fazer mais do que Jesus, né? Então eu trabalhei no sentido de fazer a cidade avançar. Então chego aqui hoje, agradeço, né, uma emissora tão importante está fazendo o balanço do meu governo, para dizer o seguinte: realmente eu acho que eu peguei Uberaba num patamar e deixo Uberaba num patamar melhor. Eu entrego para o meu sucessor uma cidade melhor do que eu a recebi, né, com melhoria na prestação de serviços públicos, né? Todas as áreas. Continua tendo problema, igual vocês mostraram. Na saúde, por exemplo, continua tendo problema? Claro que continua tendo problema. Mas hoje a situação é infinitamente melhor. Os números provam isso. Hoje eu tenho o dobro de médicos e mais do que o dobro de procedimentos, né? Na educação, limpeza, desenvolvimento, tudo, a cidade é uma cidade melhor. Precisa ainda de ter outras coisas? Claro, por isso que já foi eleito o próximo prefeito, para chegar e também fazer. Eu espero que faça bem feito também. O senhor falou sobre que não é possível agradar todo mundo, né? E durante esses 8 anos, a gente viu aí na reportagem que o senhor teve alguns desentendimentos, né? Inclusive com aliados políticos. O senhor acha que isso é uma coisa normal da política ou em algum momento algum desentendimento desse poderia ter sido evitado, ter sido de forma diferente? Tudo pode ser evitado, não é verdade? Mas eu acho que as pessoas percebem que, antes de mim, era assim: Uberaba era uma cidade de compadre, né? E essa cidade compadre, ela se projetava para dentro da administração pública, né? E eu rompi com isso. Eu procurei fazer o melhor para a população de forma geral. E alguns companheiros tiveram que ser sacrificados, foram sacrificados. Eu acho que o importante é que eu termino o meu mandato assim, com a consciência tranquila do dever cumprido. Eu fiz praticamente tudo o que eu achei que deveria fazer, né? Algumas coisas não se complementaram. Por exemplo, hoje eu fui numa visita entregar o memorial do Chico Xavier. Não está totalmente pronto, mas está bem avançado. Vocês demonstraram o transporte coletivo, né? O próprio hospital. Mas são coisas que, com mais 60, 90 dias, é perfeitamente possível ser levado a cabo. E a dúvida do pessoal, que eu faço uma aposta: o Água Viva. Claro que o Água Viva vai funcionar. O Água Viva foi feito para funcionar, o projeto é correto, o desenvolvimento das obras foi correto. Que dia choveu barbaridade e no momento que as obras não estão concluídas ainda. Então é natural que acontecesse isso. Mas vai funcionar o Água Viva também. Nós vimos ainda na matéria o comentário do ex-prefeito de Uberaba, o deputado Marcos Montes, que diz que houve uma redução nos impostos nesse período que o senhor esteve à frente da prefeitura. O senhor concorda com essa posição? Você conhece esse termo aqui?
o Marcos tem uma dor de cotovelo danado. O meu governo foi muito melhor do que o dele em todas as áreas. E ele também sabe disso. Então eu perdoo o Marquinhos quando ele faz essas colocações, que deve ser difícil, né, para uma pessoa entender. Eu juro para você hoje, no momento que eu estou saindo, eu torço para que o próximo prefeito possa fazer melhor do que eu. Né? Melhor do que eu. Mas o julgamento público é que o meu governo foi infinitamente melhor do que o dele. E como que o senhor está deixando esse governo, né, para o próximo prefeito eleito, com relação às dívidas, né? Inclusive, ele já fez uma coletiva, já anunciou o valor dessa dívida. Mas essa foi o levantamento que ele fez. Ele foi precipitado. Eu acho que teve precipitação. Eu acho que sobre as dívidas que vão ficar, claro que vai ficar. Isso aqui é uma cidade que, tanto de obras, eu não parei nada, até hoje estou fazendo obras, estou inaugurando, estou começando. Vão ficar dívidas para trás, só faltava achar que eu ia deixar dinheiro em caixa também. Né? Cada um tem um estilo. Você pega, por exemplo, vocês dois, tem o mesmo salário. De repente, no final de 8 anos, você pode ter a sua casa própria e ele não. Você teve um jeito mais ousado, você arriscou a dever alguma coisa, e no final você fala assim, compensou. A minha administração, eu deixei Uberaba num patamar maior do que efetivamente ela é, sabe, num padrão maior. E teve um certo jogo de risco nesse processo, todo ano faltava algum dinheiro para mim e no outro ano eu acertava. Né? Então, depois que a gente publicar o balanço de 2012, ele vai consolidar tudo da prefeitura, né? Parte patrimonial, parte de dívidas, tudo. E depois nós vamos fazer uma análise do que efetivamente ficou. Estarei à disposição de vocês para fazer uma análise de forma criteriosa depois que o balanço da prefeitura for publicado. O senhor diz dessa questão do dinheiro em caixa, a grande preocupação de todos os uberabenses, então, são com as principais obras que estão em andamento, que são 3. Hospital Regional, Projeto de Mobilidade Urbana e o Água Viva. Esses 3 projetos, é possível que se continuem eles com dinheiro em caixa? Esses recursos porque estão garantidos? Todos esses recursos estão com recursos assegurados. Né? Pode alguém, por exemplo, esse terminal aqui próximo da TV, né? Eu idealizei dentro de uma parceria com a Petrobras e com a Vale do Rio Doce. Uma das duas pode mancar, a prefeitura vai lá e complementa. Então, numa linha macro, por exemplo, trazer água do Rio Claro, né, adutora, nós não conseguimos iniciar as obras, mas os recursos, 51 milhões, estão assegurados. Então, nas principais obras, o hospital tem todo o recurso depositado, então não é problema, não será por falta de dinheiro que essas obras não terão continuidade. Agora, todas elas têm naturalmente alguma contrapartida da prefeitura, que no decorrer de cada ano a gente veio colocando dinheiro da prefeitura também, por isso que as obras chegaram no ponto que chegaram. E o ano que vem vai exigir recurso da prefeitura também. O senhor já comentou sobre o Água Viva, né? Mas é a grande obra mesmo do governo do senhor? E uma outra situação, né? Porque nós tivemos a liberação da Guilherme Ferreira, né? Leopoldina já está praticamente toda liberada. Não vai dar para concluir todo o projeto, já era planejado, né? Que seria encerrado em 2013. Mas vai ficar faltando então a parte da Santos Dumont. Quando for concluído tudo, vai ser realmente a solução para o problema das enchentes aqui em Uberaba? Claro que vai, lógico que vai, né? E as pessoas vão perceber isso. Você pode, um dia, ter uma chuva tão violenta, mas tão violenta, mas tão violenta, que pode ter uma enchente? Claro que pode também. Mas você vai ver que aquelas chuvas que usualmente causavam transtorno, não vão causar mais. Mas eu não tenho o Água Viva como uma grande obra minha, não. Eu creio que a maior obra do meu governo foi ter aberto as porteiras da cidade para que a cidade pudesse crescer, para que a cidade pudesse se desenvolver. Eu acho que essa foi a grande obra, sabe? Essa democratização da cidade que permitiu, né, Uberaba ser uma cidade de todos. E esse processo que a gente procurou criar possibilitou a cidade se desenvolver da forma que se desenvolveu. Muita gente fala sobre esse cuidado que o senhor teve com o macro, mas em relação aos bairros, a pequenas obras, há uma crítica em relação a isso? O senhor acha que o senhor fez uma coisa em detrimento da outra, já de caso pensado? Não, eu acho que foi equilibrado as coisas. É que, na verdade, todo mundo quer a solução dos problemas na porta de sua casa e nos seus respectivos bairros.
E um prefeito em 8 anos não dá conta de resolver todos os problemas. Exatamente por isso que teve eleição o mês passado e vai ter um novo prefeito o ano que vem, exatamente porque as coisas têm que ter continuidade. Mas eu dei solução para grande parte dos problemas da cidade. Prefeito, fim de mandato, faltam poucos dias para o senhor encerrar, e o senhor ganhou a fama de ser uma pessoa, às vezes, rude, impaciente, intolerante. Esses 8 anos à frente da Prefeitura de Uberaba, o senhor está agora mais sereno? Bem mais. Bem mais. A verdade é aquilo que eu te falei. Eu sentia que Uberaba tinha pressa e eu tinha que vir no ritmo que Uberaba precisava de fazer as coisas acontecerem. E eu tenho objetividade. Por exemplo, você não sabe a angústia minha com a minha filha numa UTI e eu não saber, né, a data que ela vai sair de lá, né? Então, mas naquilo que foi possível, eu colocar na administração qual o conjunto de ações que nós temos que desenvolver, em que data que nós vamos concluir isso, né? Eu consegui introduzir esses princípios de gestão na administração pública. Eu acho que isso foi importante. E houve algumas coisas também da minha relação com o sindicato, né, de servidor. Então, tive problemas. Mas se você não tem os problemas, você não faz as coisas avançarem. Muitas vezes, para você fazer as coisas avançarem, alguns cacos ficam no meio do caminho. Eu acho que o mais importante é o balanço. E eu vi pelo próprio balanço que vocês fizeram, o balanço é positivo. Se você ouvir, a maioria do pessoal, eles têm essa percepção. Olha, o Anderson está entregando para nós uma cidade melhor do que quando ele chegou. Então, isso é importante. Agora, tem críticos? Tem. Dentro daquela lógica que eu disse também, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não seria eu. E recomendo para todos, né? Ninguém sabe a fórmula do sucesso, mas do fracasso a gente sabe. É só querer agradar todo mundo. E agora, qual vai ser o futuro político do senhor? Eu estou meio parecido com mulher grávida. Quando a mulher acaba de dar luz, não pergunta para ela se ela vai querer ter outro filho, que ela vai dizer que não quer ter outro filho, né? Mas depois ela acaba querendo, não é verdade? Esse ano de 2013, eu vou trabalhar na iniciativa privada, né? O meu balanço é de 41 anos trabalhados, desses 41 anos, 30 anos na vida pública e 26 anos ininterruptos de mandato, né? Então eu acho que 2013 eu tenho a obrigação de procurar saber se tem coisa que a gente sabe que tem, mas a gente tem que constatar que tem vida fora da política. Eu acho que eu vou gostar de descobrir isso, principalmente agora que eu tenho uma neta e eu tenho uma filha, não é? Então eu quero viver uma outra vida em 2013. Muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje e também ao longo dos 8 anos no MGTV, sempre disponível para a TV Integração de uma forma geral. Parabéns pelo governo, pela nova filha, boa sorte com ela na criação, ela saindo do hospital. Pela neta sucesso também. Para o senhor, pela neta também. Com o problema da filha, a netinha acabou ficando meio esquecida. Não, coitada, não vai deixá-la com ciúmes, não. Prefeito, muito obrigada, parabéns. Eu agradeço também. E termina hoje o prazo para o eleitor que não votou no segundo turno das eleições deste ano justificar a ausência. Quem não compareceu às urnas deve procurar um cartório eleitoral e apresentar um documento oficial de identificação com foto e o documento que justifique a ausência, como atestado médico, por exemplo. Quem estava no exterior no dia da votação tem até 30 dias após a data do retorno ao Brasil para procurar um cartório. Quem não justificar a ausência às urnas por 3 eleições seguidas pode ter o título de eleitor cancelado. No próximo bloco, ao vivo, os detalhes do futebol contra a fome em Tuiutaba. E você vai conhecer as